Olá, boa noite, seja bem-vinda e bem-vindo à última edição do dia do CNN Mercado. A semana começou com uma percepção mais positiva do novo governo na área econômica. Parece ter diminuído um pouco a desconfiança sobre as contas públicas sob gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Nos negócios, o dólar caiu mais de 1% e terminou com a maior queda diária desde o dia 11 e no menor preço exatamente em uma semana. Os juros também caíram na B3 e na contramão do exterior, o Ibovespa, nossa bolsa brasileira, terminou o dia em alta de quase 1%. Por que o clima melhorou? Bom, porque nas últimas horas aumentou a percepção de que Brasília caminha para um consenso para a PEC de transição. Parlamentares que estão envolvidos nessa negociação acreditam que essa tramitação poderia, inclusive, começar nesta semana. E esse suposto consenso parece que está indo na direção de reduzir as cifras da PEC dos 200 bilhões de reais iniciais para algo mais próximo de 100 bilhões de reais, como inclusive a gente ouviu agora do senador Tasso Gereissati. Para reforçar esse clima menos gastador, Nelson Barbosa, que é membro da equipe econômica de transição, detalhou um pouco o que tem sido discutido lá no CCBB, onde está o gabinete da transição. Ele falou com a imprensa agora no fim da tarde. Alguns pontos importantes. Primeiro, ele disse que a equipe, que tem Pércio Arida e André Lara Rezende, além do próprio Barbosa, está envolvida na discussão de valores relacionados à PEC, ainda que o grupo não tenha uma recomendação de cifra. Outro ponto, segundo ponto, Barbosa disse que o orçamento de 2023 tem, na comparação com o PIB, um gasto menor que o orçamento de 2022. E se houver um aumento de até 136 bilhões de reais, não haveria, segundo ele, alta nas despesas. Esse valor, segundo Barbosa, é a referência para o grupo de transição, ou seja, a equipe de transição também está falando em um valor mais perto de 100 bilhões do que dos 200 bilhões iniciais da minuta da PEC. Em terceiro, para terminar, Nelson Barbosa disse que há bastante consenso para uma nova âncora fiscal do governo e que envolve uma trajetória sustentável da dívida pública. Nelson Barbosa falou em trajetória sustentável da dívida pública e é exatamente isso que defende Luiz Fernando Figueiredo, que é o presidente do conselho da Jive Investments e ex-diretor do Banco Central. Para ele, a dívida é mais importante do que o teto de gastos, a direção da dívida. Vamos ouvir. Lá atrás, eu era contra eliminar o teto de gastos ou fazer esse monte de furos no teto de gastos. Agora, o teto, infelizmente, ele perdeu muito da sua função, uma vez que toda hora tem um furo adicional. Então, hoje, eu acredito que o melhor é que façamos um novo arcabouço, porque no final o que nós precisamos? Nós precisamos que o país não se torne insustentável, ou seja, que a nossa dívida não continue a crescer de maneira que um dia a gente não tenha mais como pagar essa dívida. O que nós precisamos é criar um arcabouço que faça com que a dívida no tempo ela fique estável, com uma tendência de queda e que ela vá, sei lá, para um nível parecido com os outros países emergentes, que hoje a dívida brasileira é a maior entre todos os emergentes. Voltando a falar da Bolsa, a decisão do governo do Paraná de privatizar a Copel, empresa estatal do setor de energia, fez disparar a ação da empresa elétrica. E a esperança de que outros governadores podem seguir o exemplo de Ratinho Júnior acabou dando gás a outras estatais. Semig e Sabesp subiram mais de 7%, com a crença de que Romeu Zema e Tarcísio de Freitas podem privatizar as duas companhias estaduais. Varejistas também subiram e Magazine Luiza ganhou mais de 7% hoje. E quando a gente olha para o outro lado da lista, nas quedas da Bolsa, a China acabou sendo o principal motivo. Por lá, um novo lockdown foi anunciado para a grande cidade de Guangzhou, que tem 19 milhões de habitantes no sul do país. E um grande bairro dessa metrópole, que sozinho tem quase 4 milhões de habitantes, vai ficar fechado por 5 dias. Inclusive o aeroporto da cidade, que é um dos mais movimentados da China. Resultado? Commodities em queda em todo o planeta, o que pressiona várias empresas aqui no Brasil que exportam produtos que são comprados pela China e outros países, como você vê na tela, Klabin e Suzano, grandes exportadoras de celulose e papel no Brasil, além de siderúrgica, de Usiminas, que também perdeu quase 4%. O CNN Mercado de hoje vai ficando por aqui.
A gente tem mais um tempinho aqui, ó. Então, estrategistas do Morgan Stanley cortaram a recomendação das ações brasileiras para neutra. Em um relatório distribuído aos clientes, o banco cita crescentes riscos fiscais aqui no Brasil em 2023. Esse assunto está em destaque no site da CNN. O Morgan Stanley acredita que o Ibovespa, mesmo assim, consegue subir para 125 mil pontos no final do ano que vem. Ou seja, um aumento de 15% na comparação com o que a gente tem agora. Se, por um lado, o Brasil foi rebaixado, o Morgan subiu, elevou o México para acima da média. Estão recomendando o México e não recomendando o Brasil. Esta edição, agora sim, do CNN Mercado fica por aqui. A gente volta amanhã cedo às 9h25 com Priscila Yazbek. E agora você volta ao CNN Prime Time com Márcio Gomes. Boa noite.